Sejam bem-vindos, Melhor de Dois, de número 12. Estou aqui com Paulo Veloso, um dos mais requisitados aí do Melhor de Dois e da história. Paulo, por favor, tem muita gente aí que quer escutar a sua história, quer escutar esse nosso bate-papo. Por favor, se apresente. Paulo Veloso, né? Tô nessa aí desde 2003, conheci o Gal já nessa época, né? E fomos até 2012 tentando fazer alguma coisa em prol do esporte. Tanto eu quanto o Gal, a gente... No início até foi um negócio interessante, né, Gal? No início a gente tinha umas broncas do... Com certeza, no MD2 com China... Faz parte, né, cara? Faz parte também. Faz parte. E assim, Paulo, para quem não conhece, eu vou explicar para você a dinâmica aqui do programa. É um bate-papo bem simples. Então, a gente se conhece, como você falou, há muito tempo, desde 2003. Eu vou tentar tirar o melhor de você e mostrar para a galera um pouco da história, da essência, pelo meu lado, pelo meu ponto de vista, e você também do seu, e a gente vai tentando tirar o melhor de cada um. Fechado? Maravilha, é isso aí que a gente quer mesmo. Eu tenho o maior orgulho dessa história, né, cara? Cara, certamente tem da sua. Com certeza, com certeza. Eu adoro contar essa história, adoro mesmo. A gente vai longe aqui, que a gente vai bater um papo. Então, para início de conversa, como é que surgiu o Paulo Veloso assim no cenário? Como é que foi sua entrada? O que te motivou? Eu sei a história, mas eu quero que ouvir agora pela sua. O pessoal todo, né? 2002, final de 2002, o Fred, que é meu filho na época, que tinha um time que chamava Arena. Isso. O nome era assim, né? Quase todos os times tinham esse nome, pelo que eu me lembrava da época lá. Sim. E ele me fez uma espécie de uma... Quer dizer, eu fiz uma chantagem com ele. Que ele chegou todo feliz em casa. Pai, ganhei o direito de ir para Dallas, disputar um torneio. Eu falei, pô, legal, filho, parabéns, não sei o quê. Só que você tem que pagar a minha passagem. Comecei a cabeça, falei, pô, isso é o direito que você ganha é só de estar lá, né? Aí ele falou, não, pior, que você tem que pagar dos outros também. Eu falei, cara, que isso? Não, é porque você patrocina a gente, não sei o quê. Eu falei, legal, então eu te patrocino também. Se você passar de ano, estudar agora, passar de ano, tá fechado. O cara tava, aquele reme para estudar. Eu consegui fazer ele passar de ano, né? E ele conseguiu ir para Dallas. Aí ele falou assim, se você quiser assistir no computador, né? Na época ainda era Mirk ou HLTV. Sim. Para mim já era pesado de novo, demais, né? Mas eu conseguia ver alguma coisa. E, cara, eu fiquei fascinado, né? Eu comecei a assistir o torneio. Eles ficaram, acho que entre 12º e 16º, mas todo mundo me dando os parabéns, porque essa era a colocação era esperada na época, né? Sim. E aí, cara... A partir do momento que eu assisti aquilo, que eu descobri que se eu quisesse ver só o prédio jogando, eu via só ele jogando. Se eu quisesse ver o time todo jogando, eu via o time todo jogando. Eu fiquei fascinado, cara. Falei, isso vai rolar no futuro, é o esporte no futuro, né? Isso já em dezembro de 2002. E como eu me empolguei, quando o time voltou, eu falei, pô, vamos fazer um negócio legal. Vocês querem patrocínio mesmo? Vamos entrar pesado então com isso. Né? E na época tu tinha o G3X também. Exatamente, a gente ainda não tinha o patrocínio da Intel, mas o G3X era o grande rival. Inclusive a gente não chegou a perder pro Arena nesse campeonato. A gente tinha perdido na semifinal antes para um outro time, pro Adrenaline, e aí o Arena ganhou do Adrenaline na final. E aí o que você não contou é que justamente a organização do evento, que tinha prometido pagar as passagens, acabou não pagando e sobrou para você, né, Paulo? É porque na época eu não sabia qual era o prêmio, na verdade. Sim. Eu não sabia nada. Eu só fui comunicado que, pô, eu tinha que pagar as passagens todas. Foi simples assim, ele não quis ir. Aí os caras ainda botaram arena.dba. Exatamente. A do patrocínio. Eu falei, pô, não entendia muito bem se isso daria alguma coisa. Para a empresa, certamente não. Mas para mim deu, né, assim, vamos lá, 10 anos de adrenalina, né, cara? Sim. E prazer mesmo, tinha o maior prazer, viajei a beça por conta disso, acompanhei a molecada toda, foi muito legal mesmo. Cara,
Legal. E até hoje o Arena DBA, o DBA que entrou caiu de paraquedas nesse lance, ele é lembrado até hoje, né? Porque tem, tipo, o DBA, o próprio MBR usava o patrocínio também Tava na manga aqui, né? Na manga, então, tipo, a galera, é o que você falou, pra empresa, assim, questão de visibilidade, eu não sei se trouxe mais cliente ou não, mas hoje muita gente lembra do ponto DBA com muito carinho, né? É verdade, verdade. E aí me conta um pouco, assim, você falou nesse sentido, né, nessa questão de foi um patrocínio, foi um acordo, a primeira coisa que eu não sabia, já descobri algo que eu não sabia, que teve essa chantagem do prédio passar de ano, e aí como é que foi essa sua visão? Porque assim, na época, a gente não tinha grandes patrocinadores do cenário, né, eu fui conseguir fechar um patrocínio com uma empresa grande, séria, em 2003, com a Intel, e você já tinha visto essa visão, você foi, acredito que uma das primeiras pessoas que tinha a capacidade, que tinha os instrumentos para olhar o esporte eletrônico como um esporte da geração do futuro e investir nisso, literalmente investir nisso. Como é que foi isso para você, assim? Foi o que eu te falei, eu fiquei fascinado quando eu vi. HLTV ao vivo, né? E mesmo o Mirk também era o mais barato, você conseguia interagir com outras pessoas, sim, né? Comentar, era um negócio assim, no esporte tradicional, o máximo que você consegue ser é um espectador. Exatamente. Né? E eu comecei a ver o potencial da coisa, né? Não sei se eu vou pular algumas etapas, ontem eu estava vendo Mundo S.A., né? Falando sobre games, mas games de uma forma geral, inclusive de competição. Aí o cara falando, né, da transmissão online, né, de streaming online. Eu me lembro, o primeiro streaming online que eu me lembre foi a gente que fez na CPL Brasil. Você tá aqui também. Exatamente, com o Veslan, né? Lembra? Narrando, a minha filha e uma amiga dela eram repórteres de campo, entendeu? É um negócio bem amador, mas que eu me lembro foi o primeiro, cara. Cara, que eu me lembre também foi o primeiro, cara. E um negócio que cresceu horror, quer dizer, eu até tinha a visão, né? Mas você ter a infraestrutura necessária, o apoio necessário para você promover a coisa é meio difícil, né? É muita questão de momento também, né? Sim. Você vê que até hoje, agora continuam falando como o esporte é uma excentricidade. E não é, cara. Não tem nada de excentricidade no esporte, né? É um negócio, né? Um negócio dinâmico, muito legal, divertido. Acredito, aquilo que você falou, é um negócio que vai tomar tudo no futuro, cara. Sim, né? já tá tomando, né, cara? Tá tomando corpo, mas continua o ano passado, com aquele negócio de volta ou não MBR, cara, eu vi, mas continua com os mesmos problemas de 10 anos antes, né? De 12 anos antes. Né, que é a falta de calendário, você não sabe quais os torneios que vão rolar no ano. Isso é um negócio muito difícil, mas a visão a gente tinha, né? Você tinha gente como o BSL, que acho que foi o primeiro estrangeiro que jogou aqui no MBR. Ele não era um excelente jogador, não, mas ele tinha uma visão assim, bastante boa do futuro desse negócio, entendeu? Sim. Logo depois dele veio o Veslan, que também não era brilhante, mas fazia altas técnicas e tudo, né? Ele já tinha uma outra bagagem, né? Isso ajudou muito a gente a montar um time campeão. É um negócio complicado você montar um time campeão, né? Sim. Mas um time campeão dá para você montar. Agora, na verdade, eu estava tocando um negócio, né? A CPL Brasil, eu banquei ela toda aqui. Sim. Entendeu? E era pesado. Aí veio o pessoal da CPL, não sei o quê. Mas aí logo depois também a CPL quebrou, né, cara? Sim, mas vamos por parte. Deixa eu só, Paulo, deixa eu só religar, porque a sua câmera, ela parou de funcionar, peraí. Então... Tecnologia. A gente tá fazendo aqui, então, vamos...
deixei o Paulo finalizar a conclusão, porque o mais importante não é só os nossos rostos bonitos agora com mais idade, o importante é o conteúdo. E você falou de BSL, você falou de Vesna, você falou da CPL, da primeira transmissão, que foi isso assim, você foi um precursor em fazer muita coisa aqui no Brasil. Mas voltando um pouco, o lance, você comentou, a Arena, que aí virou Arena.dba, foi para CPL, você gostou, se apaixonou, é uma coisa que muita gente, é um feedback que muita gente dá assim, quem despreza ou quem não conhece o cenário de esporte eletrônico e vê a primeira vez um campeonato, fica fascinado, né? Fascinante mesmo. Quem não tem ideia, como eu não tinha na época, do potencial. Né? Sim. Dá transmissão para... E da onde surgiu o MIBR? Da onde? Porque aí a Arena DBA, aí você falou, beleza, então vamos criar um time. Porque a Arena, se eu não me engano, era o nome de uma lan house que eles representavam. Que, assim, não era bem patrocinadora. Eles jogavam lá, né? É o que todo mundo tinha na época, não era muito diferente dos demais. É verdade. O cara até gente boa, o dono da Arena, tudo. Sim. Mas aí eu falei, não, vamos fazer um negócio sério. Eu fiquei fascinado mesmo. Vamos fazer um negócio sério mesmo? Então vamos fazer um time. A primeira coisa é que esse time tem que ter um nome. Tá. Né? Aí sentamos assim, na varanda lá de casa, tomando cerveja. Né? Só quem podia, né, cara? Aí eu falei, começa a dar ideia aí. Aí veio ideias das mais esdrúxulas, chimarrão. Né? Tem que ser um nome brasileiro. Né? Aí vieram com chimarrão, com... as coisas mais malucas que tem. Aí o Coraça falou assim, por que não Made in Brasil? Caramba, o Coraça falou? Foi o Coraça que falou. Caramba! Isso. Por que não Made in Brasil? Aí todo mundo parou e falou, a sigla é MIB, fica legal, né? Mas já tinha um MIB, eu acho. Não, o MIB era o Men in Black, era aquele filme. Isso. Aí não tinha jeito de fazer. Aí bota um R que funciona tudo, faz site, não sei o quê, tudo com o nome MBR. Aí pegou, né, cara? Sim. Os gringos começaram a falar MIBR e Member. Né? Eu lembro, era difícil, mas aí depois virou, assim, porque Made in Brasil é um nome criativo pra caramba, né, representa, foi uma demanda sua que o nome fosse brasileiro, é isso? Eu falei, tem que ser brasileiro, né, cara? A gente vai representar o país, então tem que ser um nome brasileiro. Né? Aí o mais simples foi o Made in Brasil. Sim. Nome eu me lembro de todo. Eu me lembro do chimarrão. Eu falei, por quem é que vai falar chimarrão? Sim. Isso é esse, cara, né? Coisa de doido. Sim. E aqui, cara, vocês estão descobrindo a história. Eu não sabia, nunca tinha perguntado, eu não sabia que o Coraça. Foi o Coraça. Cara, participando lá, tá todo mundo na varanda. Todo mundo... Era Prédio, Eduzinho, Coraça. Deixa eu ver se eu lembro de todos aqui. Acho que tinha um skate. Ou ele entrou depois, chamava Lucas. Era Prédio, Eduzinho, Coraço, Pava. A Pavanelli e o Logan também estava nessa. Logan. Eu tô esquecendo de um. Acho que era Lucas. Era o BSL que estava lá ainda mesmo. Era o próprio BSL. O BSL estava de férias aqui no Brasil. Ele já, na criação do MIBR, o BSL já estava de férias? Estava na parada já. Ele adorava ficar no Brasil, ele ficava aqui no Brasil 3 meses. Entendeu? Aí ele falou, eu ajudo o time aí, não sei o quê. Né? Aí depois a gente foi botando outros também, porque ele não ficava o tempo todo aqui. E como é que surgiu? Porque assim, o BSL, eu conheci ele na CPL, na primeira CPL que eu fui, que foi a de 2002, que foi acho que a de antes do MIBR. E eu perdi justamente meu primeiro jogo de CPL, eu perdi pro time do BSL. E eu já via ele como um cara diferente, um cara assim, pra quem não conheceu o BSL, o cara é fora de série assim, no quesito simpatia, alegria, ele é um brasileiro que nasceu na Noruega, né, cara? Assim, ele tinha todo um estilão diferenciado, não só dentro do evento, mas fora do evento. E aí o cara fazia amizade fácil, né? Como é que você chegou? Como é que veio essa proposta? Ele chegou dentro do time lá, né? Já chegou falando, vou ficar aqui no Brasil e posso ajudar você a montar aí o time, tudo. Ele ainda se colocou, cara. Eu vejo no jogador brasileiro uma skill fantástica. Tá. Mas
jogador brasileiro não quer nada com, né, com fazer realmente táticas que funcionam. O jogador brasileiro é tipo rushador, né? Vai Sim, sim. atirando, né? Aí falou, posso ajudar nisso, tudo. Beleza, cara, tá aí, tá com a gente. Entendeu? Foi daí que apareceu o convite, na verdade, ele mesmo, porque muita gente traz como precursor, e foi como precursor, o MIBR foi o primeiro time a trazer um jogador gringo, né? Foi o primeiro time, o BSL, e logo depois a gente trouxe o Beslon, né? E tinha o Element também, que chegou a jogar. Depois o Element. Mas aí vem a história também, né? Eu virei, cara, eu tô aqui patrocinando, né? Sim. Feio isso, eu preciso de um patrocinador real. Sim. Cara, eu peguei um e-mail de 5 linhas, peguei com quem que foi? Cara? Alguém falou assim, pô, a NVIDIA patrocina, manda um e-mail para X. Sheryl. Tá. Mas quem me falou isso é que eu não estou lembrado. O e-mail dela é esse, ela é de marketing lá da NVIDIA. Aí eu mandei um e-mail de 5 linhas, cara. Eu estou montando um time brasileiro, não sei o quê, bababá, o nome é Made in Brasil, MBR, e gostaria de saber se vocês ajudam a gente, patrocinando o time. Cara, deu 10 minutos e uma resposta assim, 5 mil por mês, tá bom? Foi assim? Assim, cara. Eu falei, upa, isso é um negoção, né, cara? E aí a gente fechou um contrato de 1 ano e, pô, ficou legal na camisa aquele... Sim. Mas isso daí já foi o quê? Isso daí a gente tá falando de 2004, 2005, então, né? No final de 2003, no segundo semestre de 2003. No segundo semestre de 2003 já temos isso, entendeu? E aí ficava naquela, olha, mas, cara, desde de 2003 que a conta é essa, você não monta um time competindo internacionalmente com menos de $20 mil por mês. Isso é importante falar, é muito difícil, né, cara? Porque uma dúvida assim, a primeira coisa você foi uma pessoa que investiu do próprio bolso, né? Era um hobby, assim, hobby que eu digo porque você não tinha nenhum retorno que não fosse em relação ao prazer naquele momento em relação a isso. Você estava construindo uma marca. Olha só, é óbvio que é o maior prazer, você tem todo um hobby na parada, mas eu queria montar um negócio. Cara, sim. Entendeu? A ideia era montar um negócio. O negócio podia ser o time? Podia, se as condições fossem adequadas. Sim. Eu acho que até hoje você não tem condição adequada para um ou outro time, né? O Fnatic está aí até hoje, o FK, apesar de o FK agora é brasileiro, né? Mas a organização está aí até hoje. Entendeu? É muito difícil, né? Você manter, e assim, você manter uma organização lá na Europa ou nos Estados Unidos é muito diferente de manter no Brasil, né? Exatamente. Eu ia acabar fazendo o que o Fallen fez, né? Leva todo mundo para lá, é mais barato. Entendeu? No final, fica mais barato e os caras conseguem muito mais rapidamente atingir o topo, né? Atingir o maior nível possível. É óbvio que você tem que ter gente boa. Sim. Tá? O pessoal, para ser campeão do mundo, tem que ser diferenciado, não tem dúvida. E como é que funcionava isso no MBR? Até que ponto você falou, teve a criação, aí até que ponto você estava ali como o patrocinador, como a pessoa que estava idealizando também a visão do projeto e tudo mais, e até que ponto você dava essa liberdade para os jogadores, porque tinha muita coisa envolvida, né? Tem o seu filho que estava envolvido, tinha os outros jogadores, como é que era essa relação, né? Porque uma coisa era ele chegar e te pedir pai, preciso de um dinheiro para ir para fora. De repente o negócio virou uma empresa, né? Com CNPJ, com salário, com patrocinador e tudo mais. Como é que foi essa balança assim para você em relação a isso? A transição foi legal, passar do hiper amador para o super profissional. Muito legal, todo mundo curtindo. A gente montou um centro de treinamento na Barra aqui. Isso. Um centro de treinamento bonito, aberto, máquinas na época, né, de ação para poder jogar direito, a internet, a que podia ter, né, lá, né, e agora eu interagia muito com eles, mas de bate-papo, né, eu não conseguia, por exemplo, fazer uma tática, né, sim. O Kiko me sacaneava muito, falava assim,
eu de faca, você de pistola. Vamos ver. Aí depois ele falou assim, eu sem nada, se você conseguir me matar, tá bom. E eu não conseguia. Não, mas aí é aquela questão, ele dentro do jogo ele fazia dele, mas fora do jogo foi isso que você falou, que com um e-mail de 5 linhas você resolveu também, Isso aí, eles tinham o maior respeito. O pessoal sempre foi muito bom, cara, muito bom, né? O pessoal que passou por lá, eu não tenho queixa de ninguém, nem do Element, né? O Element tá meio maluco mesmo. O Element tem umas histórias dele meio complicadas. É bem esquisita, né, cara? Mas era ótimo menino também. Eu gostei muito de, né, trabalhar com os meninos nessa época. E ver, assim, muita mãe, pai chegava assim, pô, isso leva à violência, isso faz o menino largar a escola. Eu falava só o seguinte, olha só, cara, no mínimo, o seu filho vai voltar falando inglês, tá bom? No mínimo, né? No mínimo, né? Fora viajar o mundo todo, pô, os caras viajaram o mundo todo. É o que eu falo assim, com uma idade... Hoje é muito difícil no mercado de trabalho você chegar com 20, 21, 22 anos. Para quem começou igual a gente, começou com 15, 16, 17, cara, você começa com 17 anos de jogar profissionalmente. Quando você tá com 22, é isso que você falou, você já fala o inglês, pelo menos se você viajou, você já fala o inglês básico, ou intermediário, ou avançado, você já... consegue jogar. Exatamente. Você já sabe trabalhar em time, você já sabe lidar com pressão, você já sabe lidar com cobrança, você já sabe lidar com um monte de coisas que no mercado de trabalho você demora anos e anos e anos para adquirir, né? Essa chance de adquirir isso rapidamente, né, cara? E outra coisa, você vê a cultura do mundo inteiro. Óbvio que hoje com a internet está bem mais fácil do que antigamente, né, com todo mundo conectado. Mas você tá lá em loco, você ia a Seul para jogar, né, Beijing, né, aí Estocolmo, aí Dinamarca, você foi nos Estados Unidos, né, cara? Los Angeles, vai para Miami, você vê as mais diferentes culturas do mundo, você tem contato local com eles. Isso eu acho a coisa mais importante que tem. Eu falava na época com os pais. Primeiro os pais gostavam de falar comigo, para ver se eu não era nenhum maluco. Né, cara? Esse maluco aí, um cara velho desse jeito que tá com essa meninada aí, né, cara? Aí eu dava tudo para eles. Eu tive sempre paciência com isso também. E saía todo mundo feliz. Falava, não, o cara não é maluco, não. Tempo. E era difícil, porque o Kiko, a própria história do Kiko, na WCG de 2001 que a gente ganhou, foi no final, né? A gente teve o atentado lá, as Torres Gêmeas, e naquele mesmo ano a gente tinha ganhado a WCG e a família do Kiko não deixou ele ir porque a gente ia passar pelos Estados Unidos. Ele acabou perdendo uma viagem para a Coreia e a gente acabou indo com complete, mas era muito isso, né, cara? O pessoal hoje, a gente tá falando de 2018, imagina 2001, o que era convencer o seu pai... Depois do 9/11, né, cara? Exatamente, cara. E eu lembro que assim, que foi um clima bem tenso, a gente passou pelos Estados Unidos, mas a gente não pensou duas vezes na oportunidade de conhecer a Coreia. Pô, em 2001 falava isso, né, com 17, 18 anos, e conhecer um país do outro lado do mundo representando a sua nação não tem preço que pague. E para eu não perder o fio da meada aqui, você falou hoje, por exemplo, tem muita gente... Hoje o cenário mudou muito, né? A gente está numa outra geração. Eu acredito que a gente tá chegando assim, tem gente da primeira geração que ainda tá nativa, igual eu tô aqui, e por aí vai, mas assim, tem uma outra geração, uma outra cabeça, e muitas vezes o pessoal se esquece desse passado, né? Então eu vejo, por exemplo, hoje o pessoal falando de gaming office, né? A primeira gaming office do Brasil, os times têm que ter a liberdade de morar na casa deles e ter um lugar para eles trabalhar. Paulo, Gaming Office, quando você montou a Gaming Office do MIBR dentro de um shopping na Barra do Rio de Janeiro, quando que foi isso? Então eu não me lembro se foi 2003 ou 2004. Cara. 2003, 2004, né, cara? No downtown. E o pessoal dormia lá também. Cara. Dormia, Todos tinham casa, todos moravam no Rio, por acaso ainda, né? Porque depois começou, o pessoal... São Paulo começou a vir. Então, quando veio gente de São Paulo, então a maioria dormia por lá mesmo. Aí eu cheguei a ter um apartamento também. Isso. Na beira da praia, para os
mané todo, né, Cara, E mesmo assim, eu falava isso com eles, cara. Ó, tudo bem, ontem até o cara estava falando isso no programa lá da GNT, da Globo News, que é um esporte democrático, né? Gordo, magro, sim, né, forte, fraco, todo mundo pode jogar game, homem e mulher. A gente sabe que não é bem assim, né? sim. Nessa época também, 2003, 2004, eu trouxe o SK. Isso, você fazer o bootcamp. Para fazer um bootcamp com o IBR. Trouxe, marketing, cara. Era para fazer. Sim, Saiu uma página no Globo inteira sobre o negócio. Aí os caras do SK, bicho, eu também não conhecia, né? sim. Quando eu vi o bicho tudo bem preparado, os caras malhavam 2 horas por dia. Eu falei, cara, tem a ver sim. O cara bem preparado, ele tem reflexo mais rápido, ele Sim. atua melhor, entendeu? Então eu falava isso com a galera, ó, bicho, vocês estão pegando aqui na verdade era um AP que eu tinha comprado para investir, né, Sim. cara? Então eu botei os caras lá e falava, bicho, tem que correr 1 hora por dia aqui na praia, vai todo mundo correr, aí botava um cara para empurrar ele lá, mas era difícil. É o que eu tô fazendo todo dia, eu só não tô fazendo nessa última semana porque eu estourei meu pé que eu tava correndo 20 quilômetros por dia, Paulo, mas eu tomei essa decisão há 3 meses de correr pelo menos 1 hora por dia, eu faço 10 quilômetros por dia e assim, muda a vida de qualquer pessoa, né, cara, porque o que eu penso é o seguinte, você pode rendendo bem, você pode estar exercendo sua função bem, se você estiver bem com a sua saúde, se você estiver bem fisicamente, mentalmente, você vai render muito mais. Então imagina, né? E naquela época era sempre isso. Todo time tinha alguém mais gordinho, alguém tal que rendia bem. Mas, cara, imagina, né? Se essa pessoa tivesse no seu, não precisa estar no auge, não precisa ser atleta, né? Bem preparado, só precisava estar bem preparado, mais nada, entendeu? Não precisa correr 20 quilômetros por dia, mas correr 5, 6, legal. Tá. Entendeu? Pode ficar parado. Você vai falar, meu filho vai ficar só no computador, vai ficar todo atrofiado, né, vai virar um chomboloide. Não, cara. Ele tem que fazer, para ser atleta de esporte, tem que fazer ginástica também, senão não consegue, cara. Sim. Ele sempre via muito. Um ou outro gordinho que conseguiam, por skill fantástico, mas também não dura muito. Não a pessoa sofria, porque tem que treinar bastante, tem que. O pique é outro, né? Então a motivação muda completamente. E aí, do lance foi isso que você falou, né? Criou o centro de treinamento, eu não lembro. Agora eu não vou lembrar exatamente, mas eu acho que foi na mesma época que tinha um centro de treinamento do MIBR no Rio de Janeiro e tinha o nosso centro de treinamento que foi os dois em 2003, que é a Intel. Eu lembro que você perdendo da Intel. Aliás, me deu inveja, né? Eu falei, porra. Então. foi nessa questão. E por que você decidiu assim, em relação ao centro de treinamento? Você tinha essa visão? Porque você falou, tem um apartamento que você colocou os meninos para investir. Você poderia ter equipado esse apartamento. O porquê que você já tinha essa visão de que o jogador ele tinha que chegar num ambiente de trabalho, que ele tinha que ter o lugar dele como se fosse uma empresa e ele tinha que ter um outro ambiente, mesmo que seja do próprio time, né? Mesmo que não seja a casa do jogador, mas assim, eles tinham um lugar para eles descansar, para eles relaxar e eles tinham um horário, uma carga ali para eles cumprirem. Como é que você já percebeu essa visão? Porque agora os times estão olhando isso e falando, putz, isso é bom. E eu tô do lado da pessoa que viu isso lá em 2003, né? E a gente viu isso em 2003. Eu não... Nós dois sabíamos disso. A ideia era aquilo que eu te falei, era um negócio, hobby, gostoso, pode falar tudo, Sim. Mas a ideia era fazer um negócio, né? E um negócio que para mim já era para ter... Está todo mundo falando agora, esse negócio já era para ter estourado naquela época. Sim. Né, pela possibilidade toda. Né? E eu acho que ainda não estourou do jeito que eu achava que devia estourar mesmo, porque você já tem muito streaming bem feito, né? Eu já quero ver um jogo, eu vejo na língua que eu quiser. Exatamente. Né? Tem o narrador, isso aí melhorou muito. Mas, de novo, você ainda não tem um calendário, você ainda não tem o que vai rolar esse ano, entendeu? Aonde quem é o melhor time do mundo, né? Você sabe por torneios pontuais, mas o ranking
ainda não existe, ainda não é bem implementado. É aquele ranking do HLTV.org que era o mesmo que a gente usava na nossa época, né, cara? Ainda é... E que não é um ranking razoável, é um ranking meio de... eu acho que é isso. A gente fez... Bom, depois disso, para não perder a linha aqui, que aí já em 2005 ou 2006, a gente montou o G7, 2006. A gente montou o G7. Isso. O G7 bolou um ranking fenomenal, cara. Um ranking calculado, tá? Na verdade, o Veslan e eu bolamos esse ranking e apresentamos para o G7. E o G7 falou, legal, né? Exceto o cara do SK, bicho. Nossa. Aí o meu time não vai ficar em primeiro. Eu falei, mas o seu time já não é mais o melhor. Aí ele foi, né? Pode voltar a ser. Sim. Mostrei para ele que fazendo o ranking, 2003 ele era o melhor, 2004 era o melhor, 2005 ele começava a ter o Fnatic como sombra. Sim. Os outros times lá. É outra história, pra galera, assim, pra quem não acompanhou, pra vocês verem, porque assim, hoje o cenário, mais uma vez, tá numa segunda geração, então a gente vê o lance de estar sendo criado, tentando criar essas organizações, né, aqui no Brasil tem a BCDE, aí nos Estados Unidos estão tentando montar uma, na Europa estão tentando, todo mundo tá tentando montar esse formato de ter os clubes reunidos e fazendo algo em prol do cenário. O G7 que o Paulo falou era exatamente isso lá em 2005. 2005, onde juntou-se os principais times do mundo para começar a tentar regulamentar o esporte, o Counter-Strike, pelo menos, né? Ter um ranking oficial, ter condições, ter uma outra mentalidade. Né? Ter mentalidade de torneio mesmo, né? De circo, é o que eu falava para eles o tempo todo. Fórmula 1. Né? Sim. Tem que ter algo parecido com a Fórmula 1. Se é que esse é o modelo, pode ter outro modelo também. Pode ser campeonatos regionais, né? Mas tem que ter um modelo, não pode ser assim, ó. Vai ter um evento agora. Como na época você tinha a CPL, você tinha a SWC, tinha a WCG, esses são os principais, mas tinham outros, né? Menores, a DreamHack, que tinha Winter e Summer. Exatamente. Né? Mas você não conseguia montar um calendário. Na época, o Andy Munhoz ainda brigava com o cara da SWC. Brigava. Queria botar no mesmo fim de semana. Matou os dois, praticamente, isso daí, cara. Fui falar com ele quase me jogou pedra. Não, você está do lado de quem? Eu falei, cara, isso não tem lado, cara. Eu estou do lado do negócio, né? Sim. Essa atitude deles, cara, foi pra quem não se recorda ou não sabe da história, assim, a gente tinha a SWC, que era o campeonato francês, que o MIBR ganhou em 2006, e a gente tinha a CPL, que já era muito tradicional, e que aí começou a ter essa briga, essa rivalidade, e aí os dois fizeram um favor pro cenário de marcar no mesmo final de semana o campeonato. Eu lembro, o Gal, quem marcou no mesmo dia foi o Angel. Foi o Angel, né? No mesmo dia. Bicho, vai se prejudicar e vai prejudicar o cara, vai se prejudicar e vai prejudicar nós, times. Sim. Né? E aí, mas aí ele ficou pau da vida, cara. Falei, porra, você tá do lado deles, eu não tô do lado de ninguém, cara, né? Tô querendo que a coisa ande de uma forma organizada. Sim, e aí pra ver como essa mentalidade não leva a lugar nenhum, né? Porque tanto a CPL e a SWC ainda existe, mas eu acho que depois daquilo lá perdeu a força, a essência. Hoje a SWC já é muito mais um evento que acontece dentro de uma outra feira, tem o seu glamour ainda. A CPL acabou praticamente morrendo, mas foi uma atitude que... A CPL morreu, né? Eles compraram, mas não fizeram mais nada com isso. Exatamente. Né? É porque assim, né, eu acho... aí a gente pode entrar nessa questão, que eu acho que é assim, o investimento que a gente fez naquela época, todo mundo fez um investimento. Se não foi de dinheiro, foi de tempo. Se não foi de tempo, foi de esforço. Todo mundo criou alguma coisa. A CPL... ela é um nome, ela existe, ela tem uma tradição. Igual eu escutei, por exemplo, que o WCG parece que vai voltar ao World Cyber Games. Né? A gente tem o G3X, que é a mesma coisa. É um time que eu criei junto com outras pessoas. Eu tenho empresa e o time está aqui. Tem ano que está inativo, tem ano que está ativo, mas é uma marca. Né? O MIBR, você teve um investimento.
em cima disso. Você chegou a lucrar você acha, Mas não chega nem perto, cara. não chegou nem perto, né, cara? Nem 5% do que foi investido. E eu não. Algo da ordem de $1 milhão, pelo menos. Foi. Tá? Essa grandeza, assim. Foi. Essa grandeza. Eu sei disso porque era uma empresa, né? E Sim. a empresa tem contabilidade, cara. E a contabilidade registra até hoje lá um prejuízo de 2.200.000 daquela época. Naquela época, que o dólar era quase 1 para 1, né? Tinha dólar de todo valor ali. Eu falei, fiquei com preguiça de calcular em dólar, mas era 2.200.000 reais de prejuízo. Olha só, tá, isso tudo estou te falando aí, em 8 anos, 9 anos de empresa, né? Que rolou alguma coisa. Né? Se você dividir isso pelos anos, é pagável? Na época era, entendeu? Sim. Hoje não tem nem a menor chance de fazer. Sim. Tá? Mas na época eu tinha vontade e tinha o motor da empresa para empurrar isso. Sim. Mas foi algo dessa ordem, né? Foi bem feito, chegou ao objetivo do time, sim, né? Ganhar a SWC, bicho, era o máximo. Era o sonho. Era um sonho mesmo. E não só SWC, né? A gente tá pulando algumas etapas, mas deixa eu te fazer uma pergunta, eu não sei se você pode falar, mas, por exemplo, o que todo mundo quer saber é, o MIBR, foi o que a gente falou, você investiu, você fez o seu investimento, que você falou que você tem lá a sua contabilidade. Bem ou mal, você criou a marca. Hoje a marca ela tem um valor. Essa marca, você vendeu ou não vendeu? Você pode falar isso? Eu posso, porque não é questão de vender ou não vendeu. Os caras vieram, conversaram, né? Aí eu falei, cara, olha só, tem como eu ser parceiro? O cara falou, não, é vender ou não, e estamos conversando, entendeu? Eu, sinceramente, se der para fechar, né, que é uma questão, não é só financeira, não. Sim, eu quero que a marca ande, cara. Eu sei. Não estou com condição de fazer ela andar. Tá? Sim. Então, eu espero que feche, mas eu ainda não posso chegar para você e falar fechei. Então oficialmente é isso, né? Porque assim... Oficialmente não fechou. Eu faço força para fechar, o Noah lá do Immortal também tá a fim de fechar, mas ainda não fechamos. Então, mas aí a grande questão, então, que tá por trás disso é que você quer continuar presente, né? Você não quer simplesmente vender ou não, ou são valores, ou que... Agora é questão de valor e burocracia mesmo, tá? É valor, burocracia, esse negócio de registrar, ainda é uma marca estrangeira, é uma empresa estrangeira registrando uma marca brasileira no Brasil, entendeu? A marca está no nome da minha empresa, da Made in Brasil Esportes Eletrônicos. Sim. Tá lá, aí eu tenho que passar essa marca para eles e é complicado, tá? E tem que estar todo mundo confortável com o negócio. Né? Tem que estar. Essa a minha pergunta. Você estaria confortável? Hoje o seu sonho maior é ver o MIBR voltar ativa, porque a gente sabe que o Noah Immortals tem um grupo de investidor, um patrimônio gigantesco por trás. Só gente grande, né? E gente do ramo. Gente do ramo. Lionsgate, esse tipo de gente. Exatamente. Então, assim, hoje o seu prazer estaria em ver essa marca sendo bem representada de novo, mesmo que você não fizesse parte, ou para você tanto faz, assim, porque eu tô com 62 anos, bicho. Eu já também tenho muito que insistir em participar. Né? Eu gostaria. Mas se não der, eu quero ver o time ganhando. Mesmo. Eu tenho o maior carinho mesmo pelo time. Entendeu? Foi assim, é um filho que você criou, né? Sim, é que nem um filho. Você tinha a mesma coisa pelo G3X. Com certeza. É essa questão. Eu tô te perguntando isso porque seria muito difícil se alguém chegasse e falasse, você quer vender o G3X? É muito complicado, né? Uma questão que o pessoal não tá vendo, mas o Paulo me mostrou antes, ele tá com a camiseta do MIBR e tudo mais. É um filho, foram o quê? Foi o que você falou, 8, 9 anos de trabalho, uma série de coisas, não é? É um relacionamento ali. Trabalho, sonho, esperança, né? Você falou, você bota esforço, tempo, dinheiro Sim.
e sonha com o negócio, né, cara? É muito legal, né? E aí você tem, eu acho que o que a gente estava falando, o fio da meada que a gente estava falando era exatamente essa, né? Por exemplo, a CPL. A CPL ninguém fez nada com ela. Mas não é que não ainda tem um nome muito forte, né? Cyber Professional League, ela tá registrada e por aí vai. O MIBR tava parado. Mas se você for ver, tem um valor, né? Tem O ano passado eu tentei reabrir, quer dizer, eu não tentei, eu acreditei na história que não era assim. Era outro sonhador, né? Sim. Querendo reativar a marca. Todo mundo queria reativar a marca. Sim. Só que eu tenho que ter olhado melhor, né? Sim. E o cara falou, não, já tem patrocínio, já tem tudo. Eu falei, pô, então vamos tocar, né? Sim. Não tinha nada, na verdade. Aí ficou né, aquela desânimo geral em todo mundo aí. E a sua visão do mercado, né, quando você retornou, foi muito disso, né? Desse desânimo de ver que, pelo menos aqui no Brasil, ainda caminha com muita dificuldade, né? Pelo menos o Counter-Strike, para quem, assim, o sonho, hoje o que eu vejo é muito diferente do que a gente tinha, que é o que você falou, era o Pred, seu filho, e os amigos dele, né, em busca de um ideal. E eles foram lá e conseguiram um patrocíniozinho de uma lan house, foram conquistando e formou-se uma família, né? O G3X a mesma coisa, o GC a mesma coisa. Posso citar vários outros nomes de times aqui brasileiros que foi a mesma coisa. Hoje o que eu vejo é um trampolim, né? O pessoal mira lá no alto, o pessoal vê o SK, vê agora o pessoal do 100 Thieves, que é o time do Fênix, do Beat, vê o pessoal da LG, tem um monte de time lá fora jogando. O menino, ele não quer mais criar o time dele, ele quer só o patrocínio, e muitas vezes esse patrocínio ele é um patrocínio que eu lembro de você ter feito até um depoimento falando sobre isso, né? Que os times, eles compram quase que a alma do jogador, eles pagam pouco, põem uma multa altíssima, não dá uma infraestrutura, e o jogador ele fica preso, né? Isso é que eu não entendi. Quando eu vi isso, eu falei, cara, imagina o Santos não vender o jogador ou exigir 25 milhões para um jogador. Qual o salário do jogador? Não pago, não. Sim. Para tirar é 25 milhões. Isso é ilegal, cara. Isso dá problema na justiça do trabalho, pô. Entendeu? Sim. Foi isso que eu falei na época. Eu falei, olha... Tá, o Kobuda falou, não, eu recebo um pouquinho, sim. Porra, bicho. Não, sempre dá para negociar, mas eu acho que a questão é, o time tem essa cabeça de querer ganhar dinheiro, não a qualquer custo, mas querer ganhar o dinheiro dele, porque ninguém, é o que você falou, ninguém vai colocar 2, 3 milhões ao longo de X anos, o time ele precisa dessa renda, e o jogador ele passa a ver o time não como uma família, né, não como ele passa a ver o time como uma empresa, né, que ele tá ali na primeira oportunidade que ele tiver, ele espirra, e o sonho dele é ir lá para fora, né? Que foi o formato que a gente viu, que é o único formato que ainda deu muito certo, que foi com o MIBR, que foi com o G3X, que está sendo com o SK agora, é esse esquema de você montar um time de verdade aqui no Brasil e ir conquistando. Né? Se você for ver hoje o Fallen, o Fer, o próprio Cold, o Taco, agora o Boltz, assim, eles montaram uma base, principalmente o Fallen e o Fer aqui no Brasil montaram uma base, foram trocando algumas peças, mas eles chegaram lá com o próprio esforço. Né? Sangue, suor e lágrima. Sangue, suor e lágrima. E não tem outra forma de você chegar no top 1 dessa maneira, né, cara? É isso aí mesmo. E, bom, legal, pelo menos já abordamos aqui, eu acho que em exclusivo, esse papo ainda está em negociação, ainda não está fechado, então, o MIBR Não podemos afirmar que está fechado, não. Eu estou torcendo. Tá torcendo. Sinceramente, estou torcendo. Mas tem uma previsão disso? É burocracia agora, né? Esse final de ano agora, a gente meio que não conversou mais, né? Festa de final de ano, viagem, não sei o quê. Retomar agora semana que vem, vamos ver como é que fica. Mas aí a ideia é esse time para ficar no Brasil ou para ir para fora? Não faço ideia, eles não me dizem também. Eles só falam que... Eles só querem comprar, pronto, só querem ter a marca. Aí que vão... Eu ainda falei, pô,
dá para dizer? Não, cara, vamos mais para frente a gente fecha esses negócios todos. Agora, discutir como é que faz para você tirar uma marca do Brasil, passar para a gente, quanto custa, esse negócio todo. Ah, que bom. Pô, pelo menos espero que dê certo e você recupere, que é aquilo que você falou, recupere pelo menos. Nem. Recuperar tudo bem, mas pelo menos que tem um bom restaurante aí. Exatamente. E aí, como é que foi essa loucura? Porque a gente tava falando, né? Falamos 2002, 2003, 2004, e aí em 2005 você me aparece com a CPL, que aí foi o ano de CPL World Tour, a CPL Rio, certo? Isso, foi isso aí. Da onde você apareceu com esse campeonato, Paulo? Do papo com o Índio Munhoz lá, cara. Tá. Eu falei, cara, a gente tem que fazer um... Porque ele queria monopolizar. Eu falei, se você vai monopolizar, faz um por mês. Exatamente. Ele não pode ficar esperando a CPL Summer e a CPL Winter. Exatamente. Né? 2 torneios, e você não quer que os outros entrem. Ou vocês se organizam e fazem ou você vai ter um em cada mês. Aí ele falou, boa ideia. Eu falei, o cara é maluco. Maluco nada. Ele falou assim, você é meu parceiro no Brasil. Tá legal, vou fazer uma lá, tá? Você me apoia, faz tudo. Ele entrou com grana também. Ele ajudou? Ajudou, ainda mandou na época, o cara todo paramentado com chapéu. Pô. Tu não lembra do chapéu de vaqueiro lá? Lembro, pô. Mandou, tinha uma grana, foi ele que pagou, mas a maioria fui eu, né? E a ideia maluca de streaming, não sei o que, era made in Brasil mesmo. Cara, pra vocês terem uma ideia, o campeonato ele foi tão absurdo que ele foi no Sheraton, né? Vocês fecharam o Sheraton, praticamente ali todos os times estavam hospedados no Sheraton. Pelo que eu me lembro, pagou os custos de viagem, pagou tudo, tinha uma premiação altíssima, tinha os times de fora, e não era só de CS, né? Eu acho que era CS Painkiller. Painkiller. Era a ideia de falar, olha, porque todo mundo falava, vocês só gostam de CS, vocês só gostam de CS. Bicho, a gente não tem nada contra os outros, não. Particularmente, eu continuo achando, por exemplo, eu não jogo nada de CS, mas assisti os jogos e uma tensão só. É muito... Assisti uma partida de League of Legends, sinto muito, cara, eu não consigo. Aqueles bonequinhos lá rodando. Tem gente que gosta, talvez quem jogar o jogo, entender ele direito, vai gostar. Sim. Eu não consigo gostar. Eu acho que o mais gostoso de ver ao vivo, tudo, de acompanhar, ainda é o CS, cara. Desde 99, né, cara? É muito prazeroso, né? Assim, eu agora tô com o YouTube não só com esses bate-papos, mas assim, eu trago jogadas, trago histórias, e quanto mais eu vejo, eu falo assim, caramba, que sorte que eu tive, que muitas vezes quando... Esse lado aí, né? Eu falo assim, eu vivi uma geração muito boa, né? A gente não teve o glamour, as premiações que tem hoje em dia, mas, assim, o glamour a gente viveu nas suas devidas proporções, né? Porque não tinha YouTube, não tinha Facebook, mas a gente era muito bem recebido, muito bem valorizado, e tinha a nossa comunidade, que você sabe que era bacana pra caramba. Você via nos campeonatos como é que funcionava, né? Era violento o negócio, violento mesmo. Agora, cara, o glamour tinha assim, eu lembro da história dos times na Coreia, bicho. Todo mundo tratado que nem superstar, né? Aliás, eu não sei se eu vou atropelar, mas a CGS também, cara. A CGS, vamos lá. Que em 2008, aí o que aconteceu? A CGS é uma organização... É CGS mesmo? CGS, que era americana, que era da DirecTV, não era? Isso, de televisão. De televisão. Lá de Los Angeles. Isso. Aí um cara me liga e fala assim, cara, você aí é o cara do Made in Brasil, não sei o quê, você não quer trabalhar com a gente aqui um mês e meio, a gente vai fazer o maior torneio do mundo, né, de jogos de computador. Aí eu falei, mas como é que é assim? Não, a gente vai fazer no modelo americano, aquele modelo por cidade. Né? Sim. Então, aí eles falam assim, o seu vai ser o Rio Sinistro. Eu falei, numa época, até hoje é assim, né? Numa época que a segurança está em xeque e tudo, se chama de Rio Sinistro, mas tudo bem, deixa pra lá. Eu tenho uma camiseta do Rio Sinistro até hoje.
Eu tenho também, tem um monte aqui. É bonita a camiseta, bem feita. Sim. Aí, aí fui para lá, né? Fui para lá, na verdade, para passar. Eu passei 40 dias, eu acho, né? Para montar o time Rio Sinistro. Agora, o time Rio Sinistro, na verdade, para eles era o time da América Latina. Sim. Né? E você só podia escolher os caras que estavam lá. Né? Aí tinha um monte de mexicano. Eu falei, não, mas o de CS é o meu. Aí, tudo bem. Mas o resto era mexicano, cara. Eu falei, pô, é Rio, cara. Não traz gente do Rio pra cá. Não. São esses caras que estão inscritos aqui. Né? Mas, cara, o que eu vi de bom e de ruim lá? O bom foi um mega evento mesmo. Sim. De ruim, eles achavam que jogo de computador deveria passar na televisão com gente batendo bolinha, cara. Né? Essa gente batendo bolinha, hoje eu vejo que a garotada bate bolinha também, mas esses caras eram assim, gente que fazia fila no estúdio de televisão, que nunca ouviu falar em CS, em FIFA Soccer, em nada disso, que só queria aparecer na televisão. Sim. Eles não sabiam nem o que estava rolando ali, entendeu? Aí eu falei, falei com o presidente lá, né? Eu falei, cara, eu acho que isso é para internet, isso não é para televisão normal ou a cabo, nenhum. Continuo com a minha opinião, apesar de estar vendo o Sport TV passando aí. Sim. Né? Continuo com a minha opinião, a garotada, bicho. Eu vejo pelos meus filhos, cara. Meus filhos já estão o prédio está com 32 anos. Né? Eles não veem televisão. Sim. Eles têm Netflix, vê coisas no computador. A questão que eu vejo assim, Paulo, na minha opinião, a CGS foi um evento interessantíssimo, foi um investimento altíssimo, só que eles menosprezaram o mercado em relação assim, tipo, nós sabemos o que é televisão, nós sabemos como fazer, nós sabemos o que é isso e aquilo, porque assim, a estrutura era incrível, para quem não acompanhou, a estrutura, o estúdio, tudo era muito bem feito, mas eles quiseram colocar no formato deles, né, onde não tinha, era aquele famoso Lé com Cré, né, então você jogava a partida de CS e aí o placar da partida de CS somava com o gol do FIFA, que somava com o cara da corrida, e no final saiu uma mistureba que ninguém... Hoje, o que é a televisão, porque tanto o próximo Major, quem vai fazer é o pessoal da E-League, né? Então, assim, é uma empresa também de televisão. A E-League tá fantástica, né? Ela já tá no esquema de net, cara. Exatamente. O segredo... É uma produção que tá ali integrada no computador. Tem interação, tem tudo. O segredo que justamente deles ver... depois, né, de quase, a gente falou 2006, depois de quase 11, 12 anos depois, a televisão vê, e não é só isso, né, teve um boom 2015, 2016, tá, as transmissões na TV voltaram aqui no Brasil, esse ano não, né, 2017 o Sport TV transmitindo, só que eles tiveram que entender ou engolir a seco uma coisa que era muito importante, no formato que é o esporte, né? Não é isso? É o narrador, é o Gordox lá narrando, é naquele esquema, é a câmera, o espectador, é o jogo, é aquilo, tipo, eles pegaram o padrão e simplesmente eles pegam o sinal e jogam na TV, né? Se você vai fazer isso com mais qualidade ou menos qualidade, é um outro ponto, mas a essência do negócio é a mesma, é que nem o UFC, né? Você tem que ter gente que entenda da coisa para falar sobre a coisa. Até para você colocar um menino que ainda não conhece o jogo e tudo, para ele conseguir entender o que está acontecendo ali. Sim. Né? Agora, eu lembrei da CGS, que você falou lance de Superstar, não sei o quê. Cara, eu lembro do Kogu. Nossa, assim, ó. Jogando aquele peladão que... Sim. É só tiro pra tudo quanto é. Na verdade, quando ele não estava treinando, ele estava naquilo, cara. No deathmatch. De repente, olha, tem uma fila atrás dele. Aí eu perguntei para um japonês daquele da fila, assim, o que vocês estão fazendo aqui? Estamos esperando ele parar para ele dar autógrafo pra gente. Isso. Aí eu fui lá, Kogu,
teus fãs estão aí querendo um autógrafo. Aí fez assim, porra, que saco. Ele queria jogar, né, cara? Cara, teu trabalho é dar um autógrafo, uma fila, bicho, de coreano. Aí depois eu vi, cara, tudo coreano, entendeu? Que tinha o Kogu como a estrela maior da parada lá na CGS. Sim, e até hoje, assim, né? Todo mundo tem o maior carinho. O seu relacionamento com o Kogu, ele sempre foi ali um filho pra você dentro do MIBR. Tanto que surgiu-se uma época que falava que o MIBR era o Kogu e mais 4, né? Fui eu que falei numa época. Ninguém quis puxar o tapete dele. Cara, eu acompanhei muito de perto, né? Uhum. O Kogu teve uma época que a alma do time era o Kiko, não era o Kogu, Sim. e o Kogu já jogava. Mas o Kiko era o esperto da parada, né? Apesar de não ser o melhor atirador, ele era o cara esperto. Sim. Né? O Kogu era mais um grande AW, né, cara? Sim. Mas ele também não conseguia fazer as coisas do jeito dele, coisa que o Kiko conseguia. O líder consegue naturalmente. Sim. Né? Aí eu tô vendo o neguinho querendo puxar o tapete dele. Eu falei, cara, não vão fazer isso não. Entendeu? Aí foi que eu falei assim, ó, o time é Kogu e mais 4. Vocês que vêm se querem ficar ou não. Aí parou a brincadeirinha ali, a briguinha, não sei o quê, a intriguinha. Sim. Nós estamos aqui num negócio sério pra cacete, aí ninguém começa de fofoquinha, bicho. Não dá não, cara. Você botou ordem na casa, né? A ideia foi essa, acabou a brincadeirinha, bicho, vamos fazer direito. E como eu vi que estavam querendo puxar o tapete dele, eu falei esse negócio, mas na verdade o Kogu realmente foi o melhor do MBR. Cara, Apesar de todo mundo que passou, Element, você pode botar todo mundo nessa parada. Ele foi o melhor, o que jogou mais. Né? Não tem como você não associar, né? MBR e Kogu é uma coisa que se conectou de uma forma, acho que assim, o amor que ele tinha pelo jogo, ele levou pra dentro do time, e o amor que ele tinha pelo jogo e pelo time, ele mostrou, ele levou pro mundo, né? Então, ficou aquela marca eternizada dele com a camisa do MBR gritando, que até no vídeo que eu soltei hoje é essa foto dele ali. Eu acho que é isso que marcou o mundo em relação a isso, né? Você ter não só um time diferenciado, mas você ter uma pessoa, um elemento muito forte ali, né? O Kogu tem uma presença muito forte. Ele tem uma presença dentro de jogo e uma presença de espírito, né, de perseverança, de guerreiro, assim, de ser um cara batalhador muito grande que... Ele era fora de série mesmo. Nessa volta agora que teria do MBR o ano passado, ano passado não, 2016, né? A primeira coisa que eu falei, cara, tem que botar o Kogu no time, mas o Kogu não tá jogando bem, não sei o quê. E, cara, ele é um símbolo. Em relação a marketing, não tem jeito, ele tem que entrar. Depois a gente pode até dar uma barrada nele, ele vira coach, alguma coisa. Né? Mas se ele não tiver, o time não é o mesmo. Entendeu? Sim. É uma jogada de marketing mesmo. Tu fez marketing, tu sabe disso. E aí como é que funcionou? Porque, por exemplo, nessa época aí que você tá falando, teve essa cobrança de profissionalização, né? Porque o Pred, ele jogou de que ano até que ano? Você falou, hoje ele tá com 32, né? Eu tô com 34. O que o Pred tá fazendo hoje? Me fizeram essa pergunta ontem. Ele é gerente de projeto de tecnologia. Olha só. Na Impartec. Legal. Empresa de desenvolvimento de aplicações, de marketing também. E ele... Tecnologia ligada a negócio. Tá no sangue então, né? Tá no sangue, não tem jeito. E ele não joga mais nada, né? Joga de brincadeirinha. A empresa dele lá, cara, eu vejo assim, todo mundo, de repente, tá lá embaixo, lanchando, todo mundo olhando pro celular. É isso. O que vocês estão fazendo? Estamos jogando aqui, não sei o quê. Mas é brincadeira. Hoje é isso. E aí o Pred, ele ficou no time até uma certa época, né? Que eu não... Isso. Ganhou a CPL Brasil, falou, não quero mais. Foi que nem o menino da Fórmula 1 que ganhou o campeonato, falou, não quero mais correr, não. Tirei a pressão. Pera, a CPL Rio, você tá falando? CPL Rio, Isso, a CPL Rio. E aí depois a CPL Rio teve um episódio
bacana que rolou, que o Paulo tava falando, né? Que a gente já foi, isso, a gente já foi rival, a gente já foi amigo, é parceiro de projeto, já foi meio que de tudo. Na CPL Rio, eu nunca vou esquecer que a gente tava, eu e o China, assistindo a partida da final, você vai lembrar disso. Pô, claro, já lembrei. Já lembrou, né? E aí, cara, a gente tava. E aí eu não lembro se a gente ficou em terceiro e quarto, GC e G3X. E aí foi na final. Foi o MIBR e o SSV, que era o time da Suécia, né? E aí a gente reclamava, e toda vez era aquilo, de criar uma intriga, tal, era meninada, né? E aí o MIBR tava jogando a final contra o time da Suécia e a gente ficava levantando nota de R$1 ou R$2, falando que era comprado, que era isso, que era aquilo, que o Paulo tinha comprado os jogadores para entregar pro MIBR e tudo mais. Aí o Paulo passou do nosso lado, olhou a gente assim e falou: vocês são uns fudidos mesmo, né? Tipo, aqui é em dólar. E aí $100, fica abanando. Ele tirou $100, ficou abanando. Foi o dia que eu e o Beto China tomamos uma hora, a gente olhou um pro outro, a gente dá com. Lembra dessa história com muito carinho, assim, que falou assim, ó. E, cara, ali também quebrou o gelo e a gente começou a conversar, tipo, olha, bicho, é um negócio legal a gente manter a rivalidade, tudo. Sim. Faz parte. A gente só não vai sair no tapa, isso é medieval, né, cara? Exatamente, mas para você ver como uma atitude assim, né, um lance que você poderia, a maturidade, né, e a cabeça, a sua forma de olhar sempre foi diferenciada na minha visão, porque é muito em relação a isso, né? Você poderia ter olhado aquilo ali e feito o que 99% das pessoas... desculpa, 99% das pessoas iam fazer, que é ficar chateado, querer uma briga, querer falar uma besteira, querer xingar, e aí você fez uma brincadeira onde quebrou o gelo e a gente saiu dali todo mundo dando risada e falando, porra, na verdade o Paulo é um cara bacana, e a gente começou a trocar uma ideia que foi bem próximo, porque depois de 2006 terminou o nosso patrocínio com a Intel, né? Rolou a CGS, que você estava falando que foi ali... Antes disso, rolou um campeonato que eu fiz dentro do escritório do MIBR, que eu já tinha mudado do downtown, do shopping, para um local de escritório mesmo. E a gente fez um campeonato aqui dentro. Eu me lembro, você, China, tudo foram lá, não foi? Cara, eu lembro de ir... Mas peraí, mas qual não foi? Você fez um campeonato no Downtown? Eu lembro de ir no Downtown, mas eu não lembro qual campeonato que era esse. Não, era a MIBR Cup. Não, a MIBR Cup eu não fui, que era pra você ver qual time ia ser o MIBR. Mas o China foi. O China foi? Por isso que eu tô falando, não é a MIBR Cup. Não. Cara, foi algum campeonato que teve. Muita coisa, né, pra gente lembrar. Nossa. Mas você tava também, mas não era no. Você foi no shopping? Eu acho que você foi já no escritório mesmo. Eu não lembro de ter ido no escritório. Eu lembro de ter ido jogar uma Monkey no Rio, mas eu lembro de ter esse campeonato que era para determinar ali, porque chegou uma época que você tinha quantos times, né? Você tinha o MIBR... o MIB São Paulo, o MIB Rio e o DF. E ainda... No MIBR mesmo. Virou uma mistura, e aí tinha o pessoal do Revolts também, eu não sei se você dava algum apoio para eles também. X9. X9. Tinha, cara, o Paulo, ele foi criando foi desmembrando ali, tinham 4, 5 times que você apoiava, e dali você falou, não, vamos voltar com o MIBR, que aí foi o MIBR que ganhou, ganhou o torneio, então não dá pra ficar segurando aquilo tudo, né? Rodando prato o tempo todo. Aí eu falei, não, botar um só, quem ganhar leva. E aí ganhou o São Paulo, que era um time superior mesmo. Exato, que o Kogu contou a história, que ele tinha pedido para sair, que ele não estava mais, né, se encaixando ali, ele veio para São Paulo, na verdade ele veio para São Paulo para assumir o meu lugar, só que aí eu voltei pro time, e aí ele montou o time com a galera ali, que foi com o Nak, com o El, com o Kiko e com o Fênix, e aí... e aí dali surgiu o MIBR campeão do mundo, né? Foi ali mesmo que a coisa se formou, né? Se montou tudo ali.
E aí, depois disso, foi essa fase, né? Teve a CGS, eu falo assim, o MIBR ele sempre foi. A gente tava falando, para não esquecer, porque você falou, o Pred, ele parou em 2005, né? Ele ganhou a CPL Rio e parou. E aí, depois daquilo, você continuou fazendo a gestão como uma empresa, né? E aí aconteceram várias coisas durante esse caminho, que, por exemplo, em questão de conduta, porque como é que era segurar? O que eu acho mais difícil hoje, o que eu acho que a galera vai querer saber você não tinha um conhecimento do jogo, como você falou, né? Você não tinha um conhecimento, já tinha um conhecimento bacana do mercado, mas você tinha uma meninada na mão que dava muito trabalho. A gente não tá falando de jogador qualquer, a gente tá falando de uma época onde você tinha no time o Kogu, você tinha o Kiko, você tinha o Fênix, você tinha o NAC, você tinha os outros times para administrar, você tinha, né, eu lembro, porque chegou a ter o BTT, aí tinha o Jorginho, tinha, cara, a galera era, na nossa gíria, era da pá virada, né? Cara, mas é como todo menino da cidade. Eu também já fui, cara. Eu lembro das lambanças que eu fazia. Entendeu? Vai na conversa. Isso é o de menos, o Gal. Realmente, isso, óbvio, que de vez em quando rolava. Isso que eu falei, intriguinha, briguinha, não sei o quê. Os caras fazendo merda dentro de um hotel, o cara querendo expulsar todo mundo, né? Perdendo o avião, e aí como é... as porra que a molecada faz. Aí você tem que ir, né, cara, equilibrando o prato, que nem sempre. Esse é o segredo pra você, porque assim, hoje tem muita gente que é isso, tem muita gente que vai assistir, que o cara ele tem, eu acredito que os principais donos de todas as organizações vão querer assistir esse vídeo aqui, né, porque você é o precursor dessa relação, não de montar a organização como, porque, por exemplo, o G3X, eu criei o G3X, né, tinha outros times que foram criados. Alô? Eram mais amigos mesmo. Tinha cortado um pouco. Mesmo que estavam evoluindo no game. Isso, né? Você apareceu como, junto com o China, porque o China também tentou jogar, mas você apareceu como um gestor de time, né? Uma pessoa que fazia a gestão do time, que fazia o patrocínio e que você tinha ferramentas para isso, né? Então... Cartola, né, cara? Cartola. Time, pô. O Cartola, mas assim, hoje eu acho que o grande segredo onde muita gente patina é nessa questão, né, de como é que às vezes o cara, ele quer abraçar o mundo, porque é o que você falou hoje, o time tem Counter-Strike, tem League of Legends, tem Rainbow Six, quando você vê, o cara tem lá 30, 25, 30 jogadores embaixo dele, e ele não faz a menor ideia de como ele segurar os pratos igual você falou, né? Cara, mas eu acho que você tem empresa grande também, isso não é o grande problema, não. O grande problema para mim ainda quando você fala hoje assim, quem é o melhor time do Brasil, não precisa ser do mundo não, é muito complicado, né? Mais ou menos, imagina o seguinte, você tem um torneio em São Paulo, primeiro que está muito mais concentrado em São Paulo. Sim. Né? São Paulo, então você tem que estar em São Paulo, próximo aos locais onde tem competição, para você mostrar se é bom ou não. Um sobrinho meu, cara, de 13 anos, né, chegou para mim e falou assim, eu quero jogar no MIBR. Aí eu falei assim, por quê? Porque eu jogo pra cacete, cara. Eu falei, como é que você sabe? Eu jogo aqui em Friburgo com meus amigos aqui, e eu sou o melhor. Eu falei, cara, tu já jogou com os caras de São Paulo? Não. Eu falei, então você não sabe se é o melhor ou não. Exatamente. Então como é que faz? Você lembra que a gente discutiu um lance de fazer? Por isso que eu achei que você tinha alguma coisa a ver com o Gamers Club, que a ideia era fazer na internet, né, torneios dinâmicos, né? Você se inscreve, você organiza, é óbvio que o software é quem gerencia tudo, quem bota placar, quem bota as estatísticas, não sei o quê. E aí você tem
um monte de campo de pelada e vai evoluindo até você dizer quem realmente é o melhor. Tá? Exatamente. Hoje tem, assim, tem esse circuito a Gamers Club, foi o que você falou, que era um projeto, não sei quando você chegou a me mostrar que você tinha essa ideia, cara, faz muito tempo. A gente passou por tanto projeto que é isso, o pessoal... Mas esse, para mim, ainda é o Missing Project, né? Isso é um projeto que se encaixa no mundo inteiro. O Sim. problema é que, aí eu fiz os cálculos direitinho, não adianta o Gamers Club. O Gamers Club não investiu nada, né? Na verdade, ele botou uma plataforma para você jogar, paga um qualquer lá, né? Mas não te dá nada em troca, entendeu? O que eu descobri? Não, o cara de 2 em 2 meses eu tenho que mandar o time ganhador lá para fora, para participar de torneio, entendeu? Mas isso já no topo da pirâmide. Sim. Né? O cara lá no topo da pirâmide ganhou. Pum, vai para SWC, vai para E-League. Aí eu tenho que fazer, esse esquema tem que fazer também um contrato ou um acordo com os promotores de evento para falar, bicho, eu tenho uma vaga aí, eu vou te mandar um timaço daqui, entendeu? Sim. Ou timaço, por que não, do mundo todo? Depois eu fiz as contas todas, o investimento inicial é $1 milhão. Né? É muita coisa. Já chega a 2 milhões. E óbvio, né? É um plano de negócio. Ele pode dar para mais ou pode dar para menos. Exato. Eu acho que não vive de propaganda. Se vivesse de propaganda, como a maioria dos sites hoje, mas principalmente aqui no Brasil, cara, a gente tem a conversão por clique, é muito barata. É, né? Muito barata, cara. Comparado lá fora, um streamer, o que faz um streamer aqui, se ele tivesse lá fora, com os mesmos números, é absurdo assim, a diferença. Né? Eu também sei que não pode ser cobrado. Né? O Gamers Club, por exemplo, é cobrado. E isso já afugenta a maioria. Você tem que fazer, por exemplo, o grátis, você vai mandar um time a cada 6 meses. Tá? E o pago você vai mandar a cada 2. Aí o cara já começa a pensar, não, eu sou bom à beça, eu vou entrar no pago porque eu tenho mais chance de ir. Sim. Isso pode ser feito. São ideias que é isso. Às vezes, num primeiro momento, a galera não consegue absorver, mas o Paulo é uma pessoa que sempre esteve à frente do tempo em relação a isso, que é o que justamente falta. Tem campeonatos, tem qualificatórios, mas hoje a gente não tem o lance de, né, como o Paulo falou, tem a Liga Pro, tem a Liga isso, tem a Liga aquilo, tem um monte de liga aqui, mas a gente não tem qual que é o campeonato brasileiro. Né? Quem que é o campeão brasileiro? Quem que é... Estão fazendo sucesso lá fora? Quem é que está fazendo sucesso aqui dentro? Entendeu? Tá faltando. E aí gera muito isso, né? Porque o menino ele quer assistir o Ayrton Senna correndo na Fórmula 1, que é o SK lá fora, mas ele não quer assistir os pilotos de kart correndo aqui. Não que a diferença, para quem, né, eu tô dando um exemplo banal aqui, que é meio isso, né, você abre uma stream do SK jogando um campeonato mundial, você bota lá não sei quantas mil pessoas, e dessas 1.000 pessoas, milhões de pessoas, chega a bater 200, 300, 400, 500 mil, 1 milhão de pessoas assistindo, tem uma grande parte que é brasileiro. E aí você vai ver um campeonato bom aqui no Brasil, tem 2, 3 mil pessoas assistindo. Né? É uma discrepância muito grande. Então, como é que você pode... Isso é a característica do brasileiro. Né? O brasileiro não quer ver o bom, ele quer ver o melhor. Você chegar em top 5, você tem que ser primeiro, senão você é bonzinho, entendeu? Mas ele vê muito o internacional. Agora, por que não vê o nacional? Porque, cara, por mais que você tenha ligas boas, elas são pequenas. São muito pequenas para o cara, para levantar interesse. Por isso é que eu digo que uma espécie de uma peneira para trazer os times bons mesmo, você até começa a regionalizar, porque a internet, cara, cada região ela é diferente, né? Sim. Então não adianta a gente querer jogar com o sueco ou o cara no Amazonas querer jogar com São Paulo. Sim. Entendeu? Vai dar problema de ping, de não sei o que, não vai dar certo. Mas se você tiver a mesma internet, a mesma qualidade, você joga perfeitamente. Então você consegue fazer até regionalmente quais são os melhores times. Aí depois você faz um evento para juntar esses caras todos. Sim. Entendeu?
E isso precisa investimento, precisa visão, precisa uma série de coisas, que é isso coisas, né? Dinheiro, tempo, trabalho e paixão. E ter essa visão, né, de crescimento, que é isso, assim, é o que você falou. Muitas vezes eu também tô nessa empreitada aí há muito tempo. A gente mais toma. O pessoal muitas vezes olha, acha, a gente toma muito mais tombo do que a gente acerta, né? Empreendedor é isso no Brasil. Empreender no Brasil é o que eu falo, é pular de um paraquedas, quer dizer, é pular de um avião sem paraquedas e construir o paraquedas antes de cair no chão. É isso aí. É 1 para 10, cara. Em 10 tentativas, talvez você acerte um. Então, o pessoal olha e não entende, mas assim, é muito difícil você conseguir construir um cenário, né? É muito difícil, muitas vezes as pessoas olham aqui, é isso, tipo, olha o dono do time, o cara é mercenário, olha o dono da organização, o cara é mercenário, olha o dono que igual você falou, da Gamers Club, pô, às vezes o cara tá tentando fazer um projeto bacana, tá tentando fazer algo legal, e o brasileiro, não brasileiro, mas a mentalidade, infelizmente é essa, de não olhar aquilo como uma visão bacana, do tipo, porra, o que isso tem a agregar? Ele imagina que tem alguém ganhando dinheiro. Isso, e o cara pode palpitar também, né? Você lança uma ideia, você tem feedback, dá mais agora, é muito fácil você ter feedback. O próprio Gamers Club deve ter um monte de feedback. Sim. Lá do pessoal que está associado. Né? Então você começa a dar ideia mesmo. Né? Agora, no Brasil é proibido fazer sucesso, né, cara? Cara, é proibido, exatamente, a palavra é essa, é proibido. Não é assim proibido, não é visto com bons olhos. Né? Ou você talvez por causa dos nossos políticos, né? Ou você é corrupto, ou roubou alguém, ou você é um empresário tipo Odebrecht, que paga para todo mundo. Né? São os caras mais ricos que a gente conhece mesmo. Né? Sim. É assim, infelizmente, é isso que a gente vê. Aí projeta isso para todo mundo. Tá complicado, tá complicado. E como é que você enxerga, assim, porque é o que você falou, né, teve esse momento ali, que a gente estava falando, 2006, 2007, aí teve uma parada muito grande, teve a tentativa do retorno, mas como é que, o que você enxerga, e de bastidores, assim, do que você viveu, o que você viu, o que você acha que você traz de bagagem mais bacana dentro desse, o que você enxerga pro esporte eletrônico? Cara, vai deixar de ser excentricidade, como ainda é hoje, aquilo que eu falei, é tratado em todas as transmissões ainda, pelo menos de televisão aberta, né, televisão ou a cabo, é tratado como excentricidade, ainda se discute, ontem mesmo estavam discutindo, o cara que fica viciado em game, é que nem fica viciado em qualquer coisa. Coisa nova gera polêmica, né? Mas o que eu acho que vai acontecer é que realmente vai dominar, não sei em quanto tempo, vai ser o entretenimento do futuro mesmo em relação a competições. Outra coisa que eu não gosto é de misturar o fabricante do game com o promotor de evento, né? Evento é uma coisa, competição é outra. Pode até ter uma competição dentro do evento, tá? Mas são 3 negócios totalmente diferentes que os caras põem no mesmo saco. É óbvio que uma Blizzard da vida fatura bilhões, cara, né? Sim. Um time jamais vai faturar bilhões, entendeu? É um outro negócio. Você compare a Blizzard a Lionsgate, as empresas de cinema, né? É a mesma coisa, você fazer um filme ou fazer um game... É a mesma... O game é mais caro ainda. Sim. Tá? Você envolve 120 técnicos, eles estavam falando isso ontem, da própria Blizzard, né? 120 técnicos num jogo durante 5 anos e droparam, cara, desistiram. Depois de 5 anos, olha quanto custou um negócio dele, entendeu? Então, é uma indústria diferente da indústria de evento, que evento é o quê? Você faz um evento para mostrar os jogos que estão sendo lançados. Isso é um evento, né? Você faz um evento para mostrar as máquinas para você jogar. Sim. Isso é evento. E um terceiro é competição. Eu acho que o competição é que é os outros 2 já são usuais, já são normais, tá? São indústrias já instaladas. A indústria de competição
é que ainda é algo... Que tá surgindo, né? Que o pessoal vê, tipo... Há mais de 15 anos, cara. Assim, tá surgindo o que eu digo no mainstream, né? Porque pra gente é muito comum, mas quando esse ano, agora de 2007, quando apareceu na TV, teve até artista comentando no Twitter, coisa desse tipo, do tipo assim, putz, game passando na TV, mensagens esdrúxulas mostrando que o cara não tem conhecimento nenhum. Então, quando... Não sabe do que tá falando, né, cara? Quando chega nessa galera, quando chega na televisão, quando chega no mainstream, que é onde tá chegando agora, que está aparecendo mais, é onde a gente vai ter esse... ou é um boom muito legal, ou também tem um boom de preconceito muito grande, né? Que é esse que são as pessoas que não tinham noção que isso existia, começa a existir, porque no Brasil não dá para falar, né? Quando a gente fala, cara, a gente tá falando de canal fechado, né? Imagina a Globo, o dia que a Globo transmitir, né? A Globo mesmo, você vai lá, coloca na Globo e a Globo transmitir uma partida de campeonato, o que vai ser a repercussão disso, né? Então, eu não sei se vai pegar isso, porque uma coisa é certa, a coisa vai migrar, entendeu? A Rede Globo, eu converso com o pessoal da Globo também, eles são muito preocupados, cara, porque realmente a área de entretenimento ela está bandeando toda para estação de trabalho e interatividade, entendeu? Sim. A Globo é uma potência, mas os caras sabem que isso é complicado. Eles estão na contramão, eles estão tentando entrar, aí baixa Globoplay, não sei o que, pra entrar no jogo, cara. O diferencial que pelo menos eu acho que é incrível, que é o que você falou, é a questão desde o Mirk, que é o chat, né, cara? Você tá numa stream com 50 pessoas, ou 50 mil pessoas, ou 500 mil pessoas, e você vê a jogada ali ao vivo e o chat vibrando, é que nem você tá... Imagina você assistir uma partida de futebol, você não sabe quantas milhões de pessoas estão assistindo aquilo, mas se tivesse um chat na sua língua, seria muito mais divertido. Você faria grupos de discussão, não sei o que, hoje dá pra fazer. Dá, mas a TV ela tenta implementar isso de uma outra forma, mas ainda que é isso, uma pergunta aqui do usuário, um Twitter, ou não sei o que, ou tem vários programas de TV que usam esse tipo de interatividade, mas o chat é uma ferramenta, pelo menos assim, tem muita gente que se diverte mais no chat do que no própria partida, porque o cara... Isso eu via no Mirk. Doidão lá no Mirk. Não é assim, a gente tá falando... É da essência do ser humano, porque ele quer estar em bando ali, ele não se sente sozinho, né? Deixa eu te falar também o que eu acho, porque eu falei assim, não é bem Rede Globo. O que vai rolar no futuro é realidade virtual mesmo, você assistir o jogo com aquele óculos, realmente não vai ser aquele óculos enorme, já vai ser um óculos normal, onde você está dentro da arena, tá? Por exemplo, no CS você está dentro do mapa, só que você não está atrapalhando ninguém. Aí você pode andar por ele, ir para o lugar que você quiser, ou ficar por cima, entendeu? Sim. Eu acho que os recursos que você tem na competição virtual, são muito maiores que na competição real. Sim. Por isso que eu acho que isso vai bandear para um negócio desse. São infinitos, né, as possibilidades. Teve uma ativação da Samsung numa final de campeonato mundial de League of Legends que era exatamente isso, era uma realidade virtual onde o menino assistia uma partida de League of Legends dentro do próprio mapa, né, então já estão fazendo teste, já está caminhando para isso, acho que você falou... Isso é inexorável, é assim que vai rolar, entendeu? Cara, isso é fantástico, né? Cara, Além disso, você poder estar interagindo, conversando com os outros caras que estão lá, não sei o quê, é fantástico. Né? E de todos esses 9 anos que você falou aí, 9 não, né? Porque quem começou, a gente nunca... 11 e 2. Continua, o time está parado, mas vamos continuar tentando fazer alguma coisa aqui. Porque o que a gente fala é isso, depois que a gente entra, a gente não sai mais, né? Eu fui entrar lá em 98 jogando Quake, campeonato de Quake, não saí mais. Você falou ali que foi em 2003, porque mesmo de longe, a gente sempre acompanha, né? Mesmo assim, tipo, o que você leva de bagagem, o que você acha mais interessante, assim, de tudo que você vê,
qual que é a experiência, isso em relação ao próprio MIBR em si, as histórias, você tem alguma curiosidade, alguma coisa que rolou assim que você gostaria de deixar marcada pra galera? Cara, um zilhão de coisas. Aquilo que eu te falei, a coisa foi muito agradável. Foi talvez a melhor coisa que eu já fiz. Né? E olha que eu construí uma empresa Sim. mega, né? Eu acho que o BBR foi um negócio, pelo menos, muito mais prazeroso. Né? É interessante registrar também sobre essa fase toda, né? A melhor coisa ainda é lidar com pessoas reais. Tá? Sim. Estão lá num esquema virtual, mas aquilo que eu te falei, pô, adoro a garotada toda, a gente se divertiu muito junto. Eu viajei muito por conta disso também, assim, perdi aquela, não, vamos conhecer os lugares, não sei o quê. Aí levava minha esposa, levava a família, mas eu queria estar lá. Entendeu? Então aproveitei muita coisa com isso, eu evolui muito também. É um negócio interessantíssimo, né? Pra você ter outra ideia, coisa que vocês não sabem, né, que ninguém divulgou nem nada, não foi só o Immortals que quis comprar a marca, não. Né? Já teve empresa grande falando. Agora, pra você ter ideia, cara, eu tenho uma página no Facebook, eu não sei por que eu abri uma página no Facebook se eu não vou lá. Aí um cara via Facebook de uma empresa, queria, e esse ainda falou, pô, eu quero usar a sua marca num negócio que a minha empresa, uma multinacional, quer fazer. Só que eu só peguei esse recado 3 meses depois, cara. Aí o cara falou que isso já passou, a gente achou que você não tinha interesse. Eu falei, já é, entendeu? Então, realmente um negócio que tem. Todo mundo, pelo menos, está curioso com ele. Tá? Sim. Tá na hora de rolar alguma coisa com isso, cara. Aquilo que você falou, a gente nunca sai totalmente. Né? Você vê, eu estava quieto aqui, o Immortals apareceu, essa empresa também apareceu, entendeu? Eu perdi com o mosca. Outras empresas já tinham falado, mas normalmente assim, não, mas eu quero fazer um negócio que não me interessava. Né? Sim. Dinheiro zero e interesse nenhum. Aí também não faz. Né? Mas é o que eu estou falando. A criação da marca ficou. Essa aí está sacramentada, é uma marca forte. Né? E dá orgulho, entendeu? Além de eu ter adorado conviver com você. Conheci você por causa disso. Conheci a maioria da garotada aí, eu conheci nesse esquema. E aí eu acho que dá pra gente falar um pouco nesse lance, né? Porque assim, quando uma história que a gente não falou, que foi justamente essa migração. Porque a CGS aconteceu, você foi pro Rio Sinistro, né? A gente foi participar daquele qualificatório, que tinha o pessoal do México, da Argentina e por aí vai. E naquele qualificatório a gente conversou, chegou à conclusão de que a gente não podia deixar o cenário competitivo de 1.6 morrer, porque assim, eram 2 vagas, se eu não me engano, né? Iam passar 2 times de CS, e aí a gente tinha a opção de ter o G3X e o MIBR, e a gente bateu aquele papo e falou assim, cara, se forem os 2 para esse campeonato, a gente tá matando a representatividade brasileira no mundo, né? E aí a gente chegou na conclusão que você falou assim, cara, vamos... Eu não lembro como é que foi, eu lembro que foi no hotel lá no... Foi no Chile? Foi no Chile, né? Tinha uma... O que era no Chile? Era um torneio lá? Ou era... Então, era classificatória. Qualificatório lá. Era o qualificatório para ver as equipes que iam participar da CGS, né? E ali quem se classificou foi o G3X e o MIBR. A gente teve alguns problemas de visto, né? Que eu lembro que o Apoca precisou jogar, teve mais gente que precisou jogar, assim. Mas a grande questão, a gente não foi com o time completo, a gente foi acho que com o Chapéu, foi um catado, assim, que a gente foi pro... Lembro desse problema, né? Problema pra gente, né, cara? Sempre foi, o visto sempre foi um problema. E aí a gente chegou lá no Chile, foi quando a gente tava no hotel, e aí a gente conversou e falou assim, cara, se passar os 2 times, a gente vai ter um problema, porque apesar de eu não estar com o G3X completo lá, eu tava com o G3X completo aqui no Brasil, que era uma line muito forte, que tinha o BTT, que tinha o Tom, que tinha o Chuck, que tinha o Lance, eu fazia parte, aí a gente virou e falou assim, bom, o MIBR vai virar Rio Sinistro, que aí na verdade o Lance foi jogar pelo Rio Sinistro,
Foi, é isso aí. né? E aí a gente Você não precisava, porque dentro da CGS a gente sobrava em Sim. cima dos outros, cara. Ela só tinha time ruinzinho, né? E Sim. era sorte, ainda tinha isso. Era sorte, exatamente. Então ainda tinha essa questão. E aí a gente chegou à conclusão, e eu lembro, cara, eu tenho guardado aqui comigo, mas assim, pra galera ter noção, você vai poder contar. Confirmar, eu tenho um contrato aqui. No nosso contrato, a gente fez um contrato, né? Que a gente virou o G3X, virou MBR e tudo mais, mas eu lembro na época que eu assumi como manager e coach de assinar um contrato em que a gente tinha que estar entre o top 10 Claro. do HLTV.org, senão a gente não recebia, né? Cara, era uma doideira tão grande, mas assim, era uma... Hã? Meritocracia. Meritocracia, porque assim, e você pode falar, tipo, eu questionei alguma coisa em relação àquilo? Claro que não. Cara, era assim, tipo, o acordo era, Paulo, você vai dar a infraestrutura, que é isso, a gente precisa jogar os campeonatos, a gente precisa treinar, a gente precisa competir, a gente precisa estar presente, ter a presença. Ok. A contrapartida do Paulo é, beleza, no contrato tá que vocês vão ter que estar entre os 10 melhores times do mundo, tá ok? Aonde assina, foi mais ou menos assim, né? E tava mesmo, né? Tava. O que eu não queria era que saísse, mas já estava no top 10. Pô. Sim. É só subir, sim, entendeu? então. Se vai parar o esquema, tem que se manter. Claro. Exatamente. E aí a gente nunca deixou de receber nenhum salário e sair enquanto a gente ficou lá. Foi campeão da DreamHack, foi campeão da SHG e por aí vai. E a DreamHack na casa do adversário, né, cara? Até hoje foi o único time não europeu, quer dizer, até hoje porque não tem mais CS 1.6, mas o MIBR acabou sendo o único time não europeu a conquistar uma DreamHack lá, cara. Isso foi... esse foi... E eu pensei muito em você nesse campeonato, porque a gente tinha vaga pro... Eu contei essa história, mas a gente tinha vaga pro evento principal e eu resolvi que a gente ia jogar a Bioc. E aí na Bioc a gente quase se lascou, que a gente ganhou na prorrogação, mas depois a gente passou o trator em todo mundo. Eu lembro disso, cara. Foi tenso, né? Você lembra que eu falava assim, Paulo... Eu só mandei uma mensagem, acho que era assim, Paulo, a gente precisa alugar uns PCs. E aí você falou, mas alugar pra quê se o campeonato tem? Eu falei, não, porque a gente não vai jogar, a gente vai jogar a Bioc. É isso aí. Aí a gente alugava, pagava lá, acho que era 20, 30 dólares por monitor, 20, 30 dólares por PC. E aí a gente alugou os PCs e foi jogar a Bioc. Eu só mandei um e-mail e falei assim, cara, a gente vai jogar a Bioc. Era coisa de maluco, assim. E aí foi o que me trouxe muito carinho, né? Porque não só essa fase no MIBR, não só essa fase, quando teve também, eu tive a oportunidade de jogar com o Pava, jogar com o Eduzinho, sempre houve uma rivalidade muito grande, mas o objetivo de todo mundo ali era sempre o mesmo, né, cara? A essência de todo mundo era igual, né? Sim, tava todo mundo na mesma, nós vamos ganhar alguma coisa importante aí, esse era o lance, né? E todo mundo mais ou menos da mesma idade, com a mesma cabeça, muito legal, cara, muito legal, uma época muito boa. E aí o que você espera agora? Agora a gente tá chegando, acho que a gente já cobriu aí basicamente tudo, teria muita história para contar. Tem muita história, cara, não vai conseguir cobrir, daqui a pouco ninguém aguenta mais ouvir a gente. A gente tá ficando... É muita história, mas aí o que você imagina assim, nesse cenário, o MIBR, por exemplo, é que você não faz nem ideia, né, mas o seu desejo é que ele tivesse uma representatividade aqui no Brasil para fomentar novamente, ou nessa estrutura que a gente falou de sair de baixo e ir reconquistando, ou já ser uma grande franquia mundial, de estar no Major, de... Não tem dúvida, o MBR já é mundial, hoje ele é mundial, sempre foi. Apesar de estar parado, é mundial. Sim. Tem uma repercussão só no Brasil, né? O que eu acho que seria legal era recomeçar o cenário local, entendeu? Ele está meio patinando. E a gente sabe que precisa criar, né? Eu continuo com uma coisa que a gente não discutiu, qual é a idade
É. Para jogar. Assim, tipo, o jogador de futebol produz muito dos 19 aos 28. Qual é a idade do jogador de CS, por exemplo? Acabou de sair uma notícia, não faz nem um mês e meio, que saiu um time agora profissional que a média de idade é 70 anos. Porra! Elas lançaram um time que assim. Mas assim, a questão é essa, pode ser marketing? Pode, mas às vezes é aquilo, a pessoa se aposenta, às vezes a pessoa se aposenta mais cedo, né? Às vezes a pessoa se aposenta com 50, 55, 60 anos, e ela tem ainda uma qualidade de vida, e assim. Beleza, o Counter-Strike pode ser um jogo que dependa muito do reflexo, que dependa muito da mira, que dependa muito do esforço de você praticar horas e horas por dia. Tudo bem, mas você tem hoje, por exemplo, o que você falou no celular, você tem um jogo que chama Clash Royale, que é um esporte eletrônico, onde é um jogo de cartas, né? Você tem o Hearthstone, que é um jogo de cartas, que é um jogo onde nada impede, é um xadrez, basicamente, ali, né? Você tem uma questão de reflexo, de ser mais intuitivo, mas daqui... Continua democrático, né? Continua democrático. Verdade. E nessa questão assim de democrático, eu vou entrar num lance que talvez pode ser um pouco polêmico, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião assim. A gente bate muito na tecla, você organizou muita coisa, você fez muita coisa, eu também fiz muita coisa. A gente bate nessa tecla de ser algo democrático. Até onde você enxerga que é? Porque assim, hoje existe uma discussão muito grande do campeonato feminino, o campeonato masculino. O esporte eletrônico, mais uma vez, eu acho que ele tem a diferença e a vantagem de você não ter diferenciação nenhuma, né? Não é um campeonato mundial, não é um major masculino, né, de Counter-Strike, por exemplo, ou todos os campeonatos que você fez, não tava lá a inscrição homem e mulher. É um campeonato. Joga quem vai jogar. E hoje a gente vê um cenário onde o pessoal tenta muito isso, né? Precisa fazer um campeonato feminino, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Qual que é a sua visão sobre isso, assim? Falar do que realmente aconteceu. Eu só vi um time, acho que numa CPL, em Dallas, que tinha uma menina. Era a Alice, o MBR perdeu para esse time. Perdeu, né? Perdeu. Foi uma vergonha, cara, né? Mas aí é que tá, é isso que eu tô falando, foi uma vergonha. Quer dizer, o pessoal falava isso, as meninas não jogam da mesma forma que os homens. É como você botar um jogo de basquete entre homem e mulher, não vai dar certo, cara. Né? O homem joga melhor do que a mulher. A mulher é muito melhor em outras coisas. Mas, pelo que eu vi, apesar de toda a democratização, né, do game, eu acho que ainda tem que ser campeonato feminino. Agora, na época tinha bons times femininos. O Ladies era um ótimo time. Né? Mas eu acho que com todo o cenário diminuindo, elas também perdem né, a oportunidade de tocar isso. Eu sou a favor de liga masculina e feminina. Não acho que deva. Você acha que tem essa diferenciação? Você acha que é um assunto polêmico porque assim eu sei que existe todo um preconceito, né? Existe todo preconceito. A gente tem que parar com bobagem também. Tá? É o seguinte. A gente, a complexão física é totalmente diferente, a cabeça é totalmente diferente. Tá? As meninas aos 14 anos você pode dizer que são adultas. O menino aos 14 anos é um bocó. Sim. Entendeu? São coisas diferentes. As habilidades manuais, as moças são muito melhores em umas coisas, os caras são melhores em outras. Entendeu? Isso não é discriminação, não é nada. Né? Eu acho que mulher faz a mesma coisa que homem no escritório, tem que ganhar a mesma coisa. Sim. Realmente tem gente que paga menos, né? Agora, paga menos porque tem licença maternidade, tem um monte de motivo que faz você discriminar, entendeu? Mas eu também tenho tive muito empregado, né, cara? Tem um monte de motivo para dizer que é melhor ter menina do que menino. Sim. Elas são mais persistentes, mais responsáveis, mais tudo, tá? Mas esporte, mesmo eletrônico, nada ainda me mostrou que elas têm a mesma habilidade que os homens. Eu ainda acho que vai mostrar. Eu ainda acho que... Eu não tenho amostragem suficiente, porque elas se interessam muito menos
que os homens. Né? Exatamente, eu acho que é essa questão, assim, quando vai ter algum momento que a gente já teve, como a gente falou, teve no cenário, você falou, teve a Alice, teve a Nath aqui no Brasil que jogava os campeonatos, cara, eu comecei a jogar, minha inspiração, mais uma vez, falando, eu vi a Nath jogando na Lan House, eu falava, cara, que menina, como que ela pode ser tão boa, e não no mau sentido, assim, de, tipo, me orgulhar, falar assim, caramba, a menina joga muito bem, e eu acho que ainda a gente tem, em outras modalidades, eu ainda acho que ainda vai aparecer o futuro, na minha concepção, não achando que, eu acho que pode até ser interessante, porque chama a mídia, traz, tem um time feminino, isso, tem muito campeonato, muito evento, muita organização. Jogada de marketing, eu concordo contigo plenamente. É jogada de marketing, é assim, tipo, o que eu não gosto é de tapar o sol com a peneira. É o time virar e falar assim, putz, a gente é um time, a gente é uma organização super bacana, super, abrangente. A gente contratou uma line-up feminina de algum determinado jogo. Cara, por que você não, em vez de fazer isso, você não construir uma base, construir uma formação de pegar uma, duas, três meninas, ou pegar isso e falar assim, cara, a gente vai transformar você num atleta que eu digo assim, igual o nosso atleta, igual qualquer outro menino. Por que tem que ter esse tratamento diferente, né? Porque tem que passar pelas mesmas coisas. Eu sei que tem o preconceito, eu sei que você entra com o nome de menina no jogo, você já recebe um monte de xingamento, se você fala e o pessoal vê que é uma menina, eu sei de tudo isso, mas vai do ser humano transformar a dificuldade numa vantagem, né? Você tem mais condição de dizer isso que eu, tá? Porque eu nunca tive dentro do jogo mesmo. Tá? Sim. Por observação, eu ainda não vi uma base que me permita dizer assim, não, as mulheres jogam tão bem ou melhor do que os homens. Cara, Paulo, eu falo assim, eu falo no sentido de que eu acho que é um assunto importante porque a gente acaba formando opinião, a gente constrói o cenário. Eu acho que é importante a galera assistir, entender e principalmente como a gente está falando. Nesse programa, eu acredito que a gente vai estar falando com muitas pessoas que hoje têm o poder de estar organizando campeonato, de estar organizando evento, de ter um time, né? Muitos managers, muitos donos dos times, como eu falei, vão assistir esse programa. É pegar, cara, e olhar e falar assim, pô, vamos pegar uma, duas meninas, três meninas que têm talento e vamos forçar um treinamento, fazer que tenham vontade, que tenham essa gana. Porque o time, tem que ser esse o lance. Né? Porque assim, o que você viu mais do que ninguém, eu acredito. O Kogu, você falou, o Kogu é a marca do MIBR. O MIBR, o Kogu e o MIBR se fundem ali. Você virou e falou assim, cara, você viu alguém se dedicar mais na sua vida do que ele ao jogo? Nunca vi. Era um negócio, às vezes, irritante. Irritante. Larga esse negócio, vamos conversar agora aqui alguma coisa. Ele não conseguia largar o computador. Então você concorda que, assim, não é a questão dele ser homem ou dele ser mulher, é questão de uma força de vontade. É questão de, primeiro, ele já tem uma predisposição a jogar aquilo bem. Exatamente. Ele treinou aberto. Isso como em qualquer esporte. O Gal, qualquer esporte você tem que fazer isso. Exatamente. Para ser realmente um cara diferenciado, né, o mínimo que você precisa é treinar que nem um desesperado. Entendeu? Então, mas você falou tudo. O dia que eu ver uma menina treinando que nem um desesperado, entrando em todos os campeonatos e falando, cara, eu vou fazer isso daqui todo santo dia até eu ficar boa, até eu entrar no time, até eu conquistar, até eu fazer as coisas, e eu ver essa menina não dar certo, aí eu vou começar a olhar diferente, porque é essa a questão, é isso que eu falo assim, tipo, a gente tem uma cabeça, porque a gente teve uma oportunidade de conviver com campeões do mundo durante muito tempo.
A nossa rotina era conviver com pessoas que praticam o esporte eletrônico em alta performance. Você tem uma outra mentalidade, concorda? Né? Igual no mundo empresarial. Quando você está falando de grandes empresários, grandes tubarões, eles têm uma mentalidade que é absurda, né? O famoso mindset que é absurdo. Quando você está falando do esporte eletrônico, a gente também está acostumado a falar, pô, a gente só convivia ou com o nosso time ou com os amigos dos outros times, você só convivia com todo mundo que tinha a mesma mentalidade, né? E você vê que a mentalidade era a alma do negócio. O que eu vejo... mesmo, né? Força de vontade. Então, assim, a hora que aparecer essa pessoa e falar assim, cara, eu tenho força de vontade, eu vou fazer acontecer, custe o que custar, eu sendo homem, eu sendo mulher, eu sendo homossexual, ou eu sendo heterossexual, ou eu sendo negro, ou eu sendo branco, ou eu sendo asiático, sei lá, qualquer coisa, nada é desculpa, né? A gente teve jogadores que é isso, né? A gente teve jogadores que saíram de lugares do zero, dentro do esporte convencional, do esporte eletrônico, né? Olha, quem é a referência, né? Numa época preconceituosa que tem até hoje. A referência até hoje é o Spawn, né? Se você for ver, né? Spawn era sueco, ainda por cima, né? Cara, ele era descendente, né? Descendente, eu acho que de árabe, negro e sueco, assim, tipo... Cara, assim... Jogava pra cacete, né? Cara, então assim, tipo, nada impedia ele, né? Como a gente tem. Então, o que eu falo, a grande questão é isso. Se você sentar do lado e se você for uma menina que esteja assistindo, uma mulher que esteja assistindo esse vídeo, não leve pelo mau caminho. Leve pelo caminho do tipo assim, cara... Todo mundo, Paulo vai poder confirmar aqui, todo mundo que tá ali batalhou demais. Todo mundo que tá ali ralou demais. Eu não tô falando que você vai ter que ralar. Talvez você tenha que ralar em dobro, talvez você tenha que ralar em triplo, porque tem muito preconceito. Mas não é desculpa, né, cara? Eu também acho que é aquilo que eu te falei, não tem base numérica pra gente afirmar nada. Porque nunca teve muita mulher interessada nisso, né? Sim. Achava também uma extravagância. Eu me lembro das meninas falando, que extravagante. Poucas jogavam mesmo, poucas competiam. Você vê a menina jogando vários jogos, mas competir eram poucas. Se tiver número, a gente vai poder afirmar. Mas eu acredito que nem você, cara. Se dedicou, não é algo puramente físico, né? Sim. Se fosse puramente físico, seria mais complicado, tipo futebol, basquete, não sei o quê. Porque puramente físico. O meu medo aqui é levarem para um caminho que é esse, que é o caminho do marketing, do empoderamento, mas é um falso marketing, é um falso empoderamento, né? Porque você está segregando algo que na sua essência não precisa ser segregado, né? A essência do esporte eletrônico é isso. Senão, daqui a pouco, Paulo, a gente vai ter categoria, porque já vai começar uma discussão que o menino de 17 anos até 25 anos, ele joga diferente do cara que tem 25 até 35. É verdade. Né? Então, aí o cara de 35 para 45, então a gente começa a colocar várias questões dentro de jogo que a superação mostra isso. Né? Olha o pessoal do Virtus Pro, o Taz, o Neo da nossa geração. Os caras estão aí quase ganhando o mapa da SK firme e forte. Então, se a gente abrir para esse tipo de discussão, daqui a pouco a gente vai ter campeonato sub-20, campeonato sub-26, campeonato sub-30, campeonato masculino, campeonato que é o que acontece no esporte convencional. Né? Então, você falou tudo, não é um esporte convencional. Não é um esporte convencional. É muito mais cheio de atrativos do que o esporte convencional. Meu opinião. O esporte eu não gosto, por exemplo, de torneio de FIFA, porque, ele é uma cópia do convencional. Sim. Né? Por isso que eu gosto dos outros, assim, que você não tem no convencional. Joga basquete convencional. Então. São os jogos simuladores, na verdade, né? Os jogos de simuladores que aí tem de basquete, que aí tem de NBA, tem de FIFA, assim, ele é uma simulação ali. Tem quem goste, tem quem não goste, mas é muito isso que você falou. Ele é diferente dos outros esportes que nasceram.
ele é convencional. É o convencional num ambiente totalmente voltado para você ter coisas hiper diferentes, né? Também você, próprio futebol, você vê uma jogada de um cara ou de outro, você poder se concentrar, seria interessante também. Não, eu acho que é isso, assim, acho que a gente já abordou muito tema, é importante, como eu te falei, eu vou ficar muito satisfeito quando eu ver um campeonato, uma partida ou qualquer coisa relacionada ao esporte eletrônico entre uma diversidade muito grande. Que é isso que talvez num jogo como Clash Royale pode ser o primeiro, ou talvez num Hearthstone, num jogo que não demande tanta agilidade, reflexo, a gente vê uma pessoa de mais idade jogando contra uma pessoa de 16, 17, 20 anos, que nem uma partida de xadrez. É típico disso. Né? Então eu acho que é essa a maturidade, a mentalidade. Eu acho que vai passar o tempo, vai ter isso, vão surgir ainda grandes mulheres, grandes nomes como já surgiram, que vão marcar seu nome, que vão mostrar o caminho. Eu só não precisam concordar com a minha opinião, mas eu acho que é o futuro, colocando aqui entre nós. Eu acho que o futuro em algum momento vai aparecer essa pessoa. Tomara que seja, cara. Tomara que seja. Né? É um negócio muito legal mesmo. A democracia né, que o esporte eletrônico permite é uma dos grandes diferenciais, né, disso aí. Porque eu acho que é esse o papo aqui, o papo, pelo menos a ideia que eu queria trocar com você em relação a isso era pra gente ver, a gente falou do passado, falou do presente, falou do futuro, e é isso daí, Paulo. Que você tem mais alguma coisa aí, alguma mensagem, alguma... Um abraço para todo mundo e, vamos continuar tentando. Principalmente para você, vamos continuar tentando. Cara, vamos continuar tentando, galera. Bom, deixa eu só pensar para eu ver se tem mais alguma coisa, porque é uma oportunidade única. Eu acho que assim. Uma pergunta: o troféu da SWC ainda tá com você? Tá comigo, cara. Tá com você. Eu tenho uma sala de troféus. Você tem uma sala de troféus, cara. Muito legal, muito legal. Depois você me manda uma foto disso no WhatsApp que eu vou postar. Posso mandar agora que tá na fazendinha. Eu só vou te mandar depois do carnaval, que eu vou lá no carnaval. Não tem problema, não tem problema. A fazendinha é longe de Marizia, longe de tudo, pra não tem internet, não tem nada, né, cara? Existe. Eu tenho que ir lá tirar foto, pô. Eu só vou no carnaval. Existe a sala de troféu do MBR, então. Vou mandar uma foto pra você depois. Fechado. Acho que ninguém nunca viu isso. Pelo menos na internet eu nunca vi nada desse tipo. Eu nunca botei, cara. Botei na época, tem as fotos lá. Sim. A sala de troféus era, na verdade, no escritório. Era muito bonito o escritório, depois de ganhar a SWC, tudo. Sim. Era cheio de troféu, não sei o quê. Aí eu fechei o escritório, levei lá pra fazendinha, deixei no salão. Lá é um salão novo, todo mundo entra e fala, que é isso? Cara, nem imagina. Um dia a gente tem que... É que você não tá vendo a minha webcam, mas eu também fiz a minha sala de troféus aqui atrás de mim. Mas um dia a gente precisa criar o Museu do Esporte e colocar um sonho que eu tenho... Tem que ter essa coisa. Se juntar G3X e MBR, pegar mais ainda, falar com o Beto China, a gente monta aí, tem o Museu do Futebol lá no Pacaembu, a gente monta o museu pelo menos o Museu do CS, eu tenho certeza que... Eu tenho certeza que um dia a gente ainda monta esse projeto aí, o Museu do CS, em algum evento, em algum campeonato, pelo menos em alguma atração, a gente faz isso, que vai ser bacana. Obrigado, Paulo. Obrigado a você, oportunidade de falar aí com você, e vamos continuar, cara. Tô aí te devendo a foto. Né? Não tá. Vai com calma, não tá me devendo nada. Espero que dê tudo certo pro MBR aí. Espero que o nome que seja bem representado. Essa é a vontade. Vamos ver se chega lá. Vamos ver se chega lá. Você tirou uma grande dúvida aqui da galera, de todo mundo. Mais uma vez, obrigado. Pessoal, obrigado também. Tamo junto. Grande abraço. Outro pra você, pra todo mundo aí, toda a galera aí. Abração. Até o próximo MD2, galera. Grande abraço. Falou.